Esta é a aula 1 do T1. A partir de hoje, vamos aprender a ler gráficos. O primeiro passo são as noções básicas de gráficos de velas. O que você vai aprender? A anatomia da vela, preço de abertura, fechamento, máxima e mínima, a psicologia por trás das velas de alta e de baixa, 3 padrões de velas clássicos, porque o contexto muda a nossa interpretação. Sem as velas, o gráfico parece apenas uma linha oscilando. Quando você aprende, a disputa psicológica entre compradores e vendedores começa a aparecer. Por exemplo, saber que a petróleo 4 subiu e desceu entre 30 e 35 reais num dia importa muito menos do que entender quem estava empurrando e quem estava segurando as pontas nesse processo. Vamos seguir olhando o gráfico diário da petróleo 4 na tela. Conta nos comentários se é a sua primeira vez vendo velas ou se você já lê gráficos. Cada vela é formada exatamente por 4 preços: preço de abertura, preço de fechamento, máxima e mínima. Com esses 4 dados, você tem uma vela completa. A parte mais grossa entre a abertura e o fechamento é o corpo, e as linhas finas em cima e embaixo são as sombras. O corpo mostra o resultado real, quem ganhou, e a sombra mostra a tentativa que acabou não rolando. Por exemplo, imagine que a petróleo 4 abriu ontem a 30, foi até 34 e fechou a 32, tudo isso fica comprimido em uma única vela. A sombra superior é a prova de que tentaram empurrar até 34, mas tiveram que recuar. Uma sombra longa significa que houve uma tentativa naquela direção, mas encontrou resistência. Se a sombra de cima for longa, é um sinal de que havia demanda para comprar mais alto, mas a pressão de venda foi mais forte. Pelo contrário, se a sombra de baixo for longa, é um sinal de que o preço caiu, mas os compradores puxaram de volta para cima. Procure no gráfico diário da petróleo 4 na tela uma vela com uma sombra superior bem longa. Tente imaginar a psicologia por trás daquela sombra. Se o preço de fechamento for maior que o de abertura, temos uma vela de alta, se for menor, uma vela de baixa. É fácil pensar assim: a de alta é o dia em que os compradores venceram os vendedores, e a de baixa é a vitória de quem estava vendendo. Um ponto importante é a cor. As cores mudam dependendo da plataforma, pode ser verde, branca, azul, então você nunca deve decorar pelas cores. Lembre-se apenas, a abertura está embaixo e o fechamento em cima, alta, ou o inverso, baixa. O tamanho do corpo define o significado. Se o corpo for longo, significa que um dos lados venceu com folga. É como a diferença psicológica entre receber um aumento de R$1.000 ou de R$10 no mês. Por outro lado, se o corpo for muito curto, foi um dia disputado. Se a diferença entre abertura e fechamento é mínima, é sinal de que a força entre compradores e vendedores está equilibrada. Procure no gráfico uma vela de alta grande, corpo longo, e uma vela de baixa grande, corpo longo. É bem provável que tenha sido um dia em que as notícias ou o sentimento do mercado pesaram forte para um lado. O padrão envolvente acontece quando uma vela nova e grande engole a anterior por completo. Historicamente, é um padrão que aparece com frequência indicando uma reversão de tendência. Exemplo prático: a petróleo 4 vinha caindo com uma vela de baixa entre 32 e 33 no dia anterior, e no dia seguinte abriu a 31, foi a 35 e fechou a 34, a nova vela de alta cobre totalmente a vela de baixa anterior. Isso é o engolfo de alta. O significado é que os vendedores perderam força e os compradores começaram a assumir o controle. O doji é uma vela em que a abertura e o fechamento são praticamente iguais, fazendo com que o corpo seja inexistente ou extremamente curto. Em português, seria o dia inconclusivo, com o formato parecendo um mais ou um T. Quando o doji aparece no topo de uma forte alta ou no fundo de uma queda, funciona como um sinal de alerta de que o gás acabou e a direção pode mudar. Sozinho ele tem pouca confiabilidade,
mas quando aparece junto a suportes, resistências ou volume de negociação, a confiabilidade sobe bastante. O martelo é uma vela com o corpo na parte de cima e uma sombra inferior bem comprida. Recebe esse nome porque o formato lembra um martelo e picareta. Exemplo prático: a Petróleo 4 estava em queda e bateu 28, mas fechou a 30, tendo chegado a cair até 26 no meio do processo, aí se forma aquela sombra longa apontando para baixo. Isso mostra que os vendedores tentaram empurrar até 26, mas os compradores reagiram e puxaram o preço de volta. Quando esse padrão aparece no fundo de uma tendência de baixa, estatisticamente costuma ser seguido por uma reversão. O martelo invertido tem um formato exatamente oposto. A sombra de cima é longa e o corpo fica na parte de baixo. Se esse padrão aparece durante uma alta, é sinal de que a turma da compra tentou empurrar para cima, mas bateu de frente com a pressão vendedora. O princípio básico é que a cauda igual tentativa de movimento que foi rejeitada. Se você entender essa psicologia, em vez de só decorar a forma, consegue ler intuitivamente outros padrões de vela. Mas só o martelo não dá um sinal forte, você tem que ver se está perto de uma zona de suporte, se o volume aumentou e qual é a tendência geral, só assim a confiabilidade sobe. Essa é a maior armadilha dos padrões de vela. Mesmo o martelo, se aparecer no meio de uma alta, tem significado totalmente diferente, a posição e o contexto são tudo. Cheque o contexto em 3 pontos. Qual é a tendência geral agora? Alta, baixa, lateral, está perto de uma zona de suporte ou resistência? Passando por um preço importante. O volume acompanha? O volume subiu ao mesmo tempo que o padrão? Por exemplo, queda contínua por 3 meses, depois perto de suporte mais martelo mais volume disparado, igual confiabilidade muito alta, já doji no meio sem motivo especial pode ser só um dia em que a força estava equilibrada. Se você confiar só num padrão para operar, corre risco de perder. Sempre primeiro veja em que contexto esse padrão apareceu. No gráfico, escolha um padrão e pergunte a si mesmo, o que dizem as 5 a 10 velas anteriores? Alta ou baixa? O preço onde o padrão surgiu é um ponto relevante? O volume disparou junto com a vela? Se você responder sim às 3, a confiabilidade sobe muito. Resumo da aula 1. Segundo, vela de alta, verde, representa a vitória dos compradores. Vela de baixa, vermelha, a dos vendedores. Não memorize pela cor, mas pela posição da abertura e do fechamento. Terceiro, padrões como engolfo, doji e martelo parecem fortes, mas sozinhos são fracos, só dá para confiar quando a tendência, as zonas de suporte, resistência e o volume estão alinhados. Na aula 2 vamos aprender sobre time frame. Mesmo o Bitcoin, em gráfico de 1 minuto mostra sinais de scalping, já em gráfico mensal revela tendência de longo prazo. É a mesma informação, mas a perspectiva muda tudo, você vai sentir essa mágica. Se o vídeo ajudou, se inscreva no canal e dê like. Se tiver dúvidas ou achar que algum padrão tem outra interpretação, deixe um comentário. Por fim, este conteúdo é educativo. Todas as decisões de operação e responsabilidade são suas.